Qual a primeira atitude que você toma quando você tem que ler um gráfico, interpretar um gráfico como esse daqui, por exemplo? Bom, primeira coisa, olhar os eixos, né? Esse daqui é o gráfico da velocidade escalar em função do tempo. E aí você nota o seguinte, eu dei como exemplo aqui 80 e essa linha paralela. Então significa que o móvel que eu estou representando aqui, ele mantém a sua velocidade escalar constante de 80 km por hora em todos os instantes. Esse movimento em que o velocímetro sempre indica a mesma coisa, a gente chama de movimento uniforme, certo? Eu tenho uma expressão que relaciona a velocidade e tempo, que é essa daqui. Velocidade escalar é a variação de espaço pela variação de tempo. E já surge alguma coisa que você pode questionar. Aonde que está o ΔS, a variação de espaço, nesse gráfico? Bom, olha só. Se você pensar nessa expressão, V vezes ΔT, quer dizer, velocidade vezes a variação de tempo, dá variação de espaço, não é isso? E como que ficaria nesse gráfico aqui? Bom, a variação de tempo, vamos supor aqui o intervalo de T1 a T2. Se eu multiplicar esse segmento aqui dessa variação de tempo por esse outro segmento que é a velocidade, velocidade vezes variação de tempo, vai dar o quê? Vai dar a área desse retângulo. Tá vendo? Então olha que interessante. No gráfico, a área que fica entre a linha do gráfico e o eixo dos tempos, no caso esse retângulo aqui, vai representar o quê? A variação de espaço. Bom, aí cabem já duas observações. A primeira é, e se esse gráfico não fosse constante, não fosse uma linha paralela ao eixo dos tempos, fosse inclinada ou mesmo ela fosse variável como essa daqui? Basta você imaginar o seguinte, é só você calcular pequenos retângulos e depois somá-los. Existe uma operação matemática que é denominada integral, a gente vai ver num outro vídeo, e que calcula essa área, independente dessa linha, independente dessa figura. Ser variável ou constante, não é isso? Bom, o que você precisa entender é que essa área, na verdade, surge por esse conceito do produto da velocidade pela variação de tempo. Então, vale sempre, independente do movimento ser uniforme ou não, certo? Aí vem uma segunda observação. Muitas grandezas físicas, elas são definidas através do produto, da multiplicação de outras duas. Então, nesse caso aqui, ΔS é V vezes ΔT. Então, se eu tenho o gráfico de V e ΔT, na hora que eu calcular a área, eu vou descobrir o ΔS. Então, outro exemplo. Intensidade de corrente que passa num fio, é variação da carga que passa nesse fio em relação ao tempo. Então, o gráfico, não importa a linha que seja esse gráfico, na hora que eu calculo a área, essa área vai fornecer o quê? O delta aqui, a variação de carga que passa pelo fio. E assim tem muitas outras grandezas que são definidas desse modo. Eu vou dar um exemplo que é muito comum em provas aí, vestibulares de física. Se eu tiver o gráfico da força em função do deslocamento de um móvel, esta área aqui vai dar o quê? O que dá o produto força por deslocamento? É o trabalho, não é isso? A energia transferida, não é? Pois é, então, sempre que você tiver duas grandezas que multiplicadas definem uma terceira, e o gráfico for dessas duas grandezas, essa área que fica entre a linha do gráfico e o eixo aqui vai representar o eixo horizontal, né? Vai representar essa terceira grandeza. Tente descobrir quantas grandezas físicas são definidas dessa maneira e note que essa área vai representar alguma coisa, vai representar essa outra grandeza. Tá certo? Fica como lição de casa, hein? Tá bom? Até mais!